Todos estão me ouvindo aí? Então, bom dia, meus amados. Que Deus esteja nos abençoando neste dia e falando aos nossos corações através da sua palavra. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor, então, no livro de Salmos, capítulo 102. Salmo 102. Amém? Não está abrindo. Então, nos diz assim a palavra do Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica e chegue a ti os meus clamores. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo. E sou um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Até aqui, meus irmãos. Vamos, mais uma vez, nos colocar na presença do Senhor, para que o Senhor fale conosco nesta manhã. Deus querido, nós estamos gratos ao Senhor pela tua palavra, porque ela é lições para as nossas vidas, e porque ela nos alimenta para que possamos seguir as nossas lutas do dia a dia. Nós somos gratos ao Senhor por se fazer presente nas nossas vidas em todos os momentos. Por isso nós pedimos ao Senhor que fale conosco nessa manhã, através da tua palavra. Ó Deus, que tudo que falarmos aqui seja para o engrandecimento do teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós queremos compartilhar nessa manhã com os irmãos um pouco da situação que nós estamos vivendo, né? E nós escolhemos aqui um tema, ou o Senhor falou no nosso coração, um tema que diz que desabou, né? É uma pergunta para nós. Desabou? No momento que nós vivemos, né, das lutas que estamos passando, parece-nos que aquilo que nós planejamos, tudo que nós tínhamos planejado para este ano, veio de água abaixo. Os nossos planos, os nossos projetos, não dá mais para se cumprir como nós tínhamos planejado. E nós, quando olhamos o salmista, ele fala aqui no versículo 1, né? Ouve a minha oração, Senhor, chega a ti o meu grito, o meu grito de socorro, né? Então,
Nós clamamos ao Senhor. E agora, Senhor? O que vou fazer, né? O que nós estamos passando agora, como solucionar todos os problemas? E muitas vezes nos vem a pergunta, né? Em momentos das doenças graves, em cada um deve ter exemplos desse tipo, né? A própria vida ou na vida de pessoas próximas de nós. Então, muitas pessoas estão passando pelo mesmo problema, pela situação. E muitas vezes nos vem a pergunta: o que fazer? O que fazer quando o mundo desaba sobre nós, né? Porque algo inesperado aconteceu. Aí nos vem a pergunta: por quê? Por que que isso aconteceu, né? Neste ano eu tinha planejado tantas coisas para este ano. Alguns eu sei que tenho planejado as férias para viajar, outros mudança de emprego, outros terminar seus estudos, né? E aí nos vem a pergunta: e o que fazer agora? Porque algo inesperado aconteceu. E aí nos vem outra pergunta: como reagir nesse momento, né? O que eu faço agora? Como que eu vou reagir nesse momento, né? Nesse impacto que estamos passando, né? E aí vem, né, essa pergunta que nós acabamos de dizer no nosso título. E agora, tudo desabou? Como é que eu saio disso? E é isso que o salmista, né, coloca para nós, né, nesta manhã, nesse texto que nós lemos. Primeiro, sofremos o impacto que nos deixa desacordados para a realidade. Tira-nos o chão de sobre os pés. Sofremos muito com isso. Depois, aos poucos, toma-se a consciência do que aconteceu. Mas, mesmo assim, é difícil acreditar aquilo ou adaptar a nova realidade. Primeiro, nós sofremos o impacto, sim, né? Nós já estamos no mês de julho e desde março, acho que possivelmente desde lá dia 15, 17 de março, estamos distanciados, mas mesmo assim, Deus planejou, né, esse momento, dentro dessa providência de podermos estar congregando, mesmo à distância, com os irmãos, e podemos aprender, continuar aprendendo da palavra do Senhor. Então, o Senhor, Ele usa, né, dos meios que nós temos, para mesmo assim conseguirmos, em meio a essa pandemia, em meio a essa dificuldade, em meio a essas lutas, continuar vivendo, continuar servindo a Ele, continuar sendo abençoado pelo seu propósito, pela sua palavra. Em meio a todas essas dificuldades, como nós já falamos outros dias, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem cuidado da nossa igreja. O Senhor tem cuidado dos seus. O Senhor tem livrado, né? Por mais que nós já passamos aí alguns dos nossos irmãos, né, acometidos por essa enfermidade, alguns das nossas famílias acometidos por essa enfermidade ou por esse vírus, por essa pandemia, mas o Senhor tem cuidado. O Senhor tem nos protegido. Da mesma forma que eu e outros irmãos, né, trabalhando, estando ao lado de tantas pessoas no dia a dia, estamos sendo livres, estamos sendo cuidados pelo Senhor, passando por todas essas lutas. Então, nós vemos o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, né? No olhar da sua palavra. Quando nós olhamos para esse texto aqui, esse Salmo de Moisés, ele fala que é arrependimento e esperança. Ele faz a oração do aflito
que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Né? Então, o salmista, ou o Moisés, ele coloca aqui diante do Senhor, né, o seu vexame, a sua preocupação, e diz aqui no versículo 3, porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como fornalha. Ferido como a erva, secou o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa dos meus doloridos gemer. Sou como um pelicano no deserto, como uma coruja nas ruínas. Não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. Né? Então, nós vemos aqui, nesse texto, que a preocupação, né, o sofrimento que coloca aqui nesse salmo, né, salmo de Moisés, mas que nós vamos ver que ele, nesse momento, ele estava passando por sofrimento. E muitos estão passando neste momento. Mas nós vemos o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, né? O cuidado do Senhor em todos os momentos, nos livrando de todos os sofrimentos. E ainda que venhamos a passar, né, por mais problemas, mas nós podemos pôr nossa confiança em Deus, porque Ele está do nosso lado, Ele tem cuidado de nós, né? Aqui nós falamos que o sofrer e ficar atordoado faz parte da vida humana. Então, nós somos humanos. E como humanos, nós sofremos. Como humanos, nós passamos por dificuldades. Como humanos, nós passamos por lutas. Porém, o texto também diz que nós não podemos entregar os pontos, não podemos desistir. Se for olhar para nós, ao primeiro momento da dificuldade, nós desistimos. Mas quando nós olhamos para Deus, nós nos sentimos força. E é isso que o texto fala para nós. Buscarmos ao Senhor. Nós diz que se olhar, nós vamos abandonar a depressão e não querer saber mais de nada. Pelo contrário, é preciso depositar tudo nas mãos de Deus. Buscar forças e refúgio nele. Buscar a sua orientação e ter certeza de que Ele está presente, pois Ele mesmo disse que jamais nos abandonará. Então, em meio às lutas que nós passamos, nós temos que buscar ao Senhor. Em meio a todas as dificuldades que nós enfrentamos, nós temos que buscar ao Senhor. Nós tendo a certeza que Ele não nos abandona. Tendo a certeza que Ele está conosco todos os dias. Nós temos que buscar a orientação de Deus no que fazer. Buscar a orientação do Senhor nas nossas decisões. Porque se nós formos olhar por nós mesmos, nós não temos ânimo para vencer. No primeiro momento que veio, né, no início da pandemia, confesso aos irmãos que eu tive muito medo. E quando nós olhávamos tantas reportagens, e as pessoas sempre falando, né, e o início em mortes e mortes, confesso aos irmãos que eu tive muito medo também. Mas nos paramos para olhar para o Senhor e olhar que em todos os momentos, diante da sua palavra, nada fugiu do seu controle. E essa pandemia, esse momento que nós continuamos passando, também não foge do controle de Deus. O Senhor tem o controle das nossas vidas, o Senhor tem o controle do nosso trabalho, o Senhor tem o controle do nosso dia a dia. E essa pandemia também está no controle do Senhor. Vamos continuar passando, né?
por alguns sofrimentos, por algumas lutas, mas o Senhor continua no controle. Aqui nós vemos que as pessoas muitas vezes nos perguntam onde estava Deus quando isso ou aquilo aconteceu. Por que ele não me livrou? Né? E às vezes nos vem a pergunta, por que Deus não nos livra do sofrimento? Irmãos, o sofrimento às vezes faz parte da nossa vida. E muitas vezes o sofrimento vem para que nós aprendamos mais. Seja ele, às vezes, o sofrimento com o nosso familiar, seja ele o sofrimento, às vezes, com nós mesmos. Muitas vezes o sofrimento vem para que nós aprendamos a conhecer mais o Senhor. E às vezes vem a pergunta, muitos perguntam, por que Deus permite tudo isso? E já ouvimos a pergunta, né? E como um cântico nosso, onde está Deus? Nós nos perguntamos onde está Deus nesse momento. E a palavra de Deus diz que Deus estava e está no mesmo lugar. Às vezes, muitos perguntam onde estava Deus quando Jesus sofreu, né? Porque Deus permitiu o sofrimento de Jesus. Porque Deus permitiu que Jesus fosse para a cruz, né? Deus estava lá. Cristo sofreu. Cristo sofreu em nosso lugar. Deus está aqui conosco hoje, né? E Ele muitas vezes permite o nosso sofrimento. Porque através do sofrimento, muitas vezes, nós aprendemos. Algumas vezes, quando acontecem essas ruínas na vida, o ser humano se afasta de Deus e depois joga a culpa nele, dizendo que ele abandonou. É isso que acontece. Muitas pessoas têm dito hoje, né? Muitas pessoas que perderam seus entes queridos, têm dito hoje, Deus me abandonou. Porque Deus permitiu que eu perdesse meu ente querido. Porque Deus permitiu que essa doença viesse cometer os meus familiares, né? E muitos até perderam a vida. Mas a palavra de Deus diz que Deus está do nosso lado, mesmo quando nós falhamos como ser humano, Deus está do nosso lado. Se humilhantemente perdemos o norte, e aí, mais do que nunca, que precisamos pedir a Deus uma nova direção para a nossa vida. É isso que nós precisamos. Se todos os nossos planos feitos no decorrer desse ano foram frustrados, se todos os meus projetos no decorrer desse ano foram modificados, né? Ou não dá mais para seguir como estava planejado, é o momento de nós buscarmos a direção de Deus para que Ele nos ajude a replanejar. Para que Ele nos ajude a buscar outra solução. E com certeza Ele fará isso por nós. Com certeza Ele nos ajudará como refazer, né, os nossos planos ou criar novos projetos. Deus é quem nos cuida, né? Deus é quem nos criou. Ele sabe como nós funcionamos. E o melhor, Deus sabe o que é melhor para nós. Então é preciso nós buscarmos a Ele, né? É preciso nós termos a certeza que Ele está presente do nosso lado, no nosso viver, no nosso dia a dia. No versículo 8 do Salmos que nós lemos, ele continua: os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome.
Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me levaste e depois me abateste, como sombra que declina, assim os meus dias. E eu me vou secando como a relva. E aqui o salmista coloca isso, né? Eu estou sofrendo, estou passando por toda essa dificuldade, não sei o que fazer. E em meio a tudo isso, nós vemos Deus nos chama a atenção para buscarmos a Ele, né? O que nós temos feito nesse período, né? Muitos ficaram em casa, né? Na quarentena, sem sair de casa. O que você fez nesse período que você esteve em casa? É um momento de refletirmos. Ou ainda tem alguns que estão. O que você fez? Você buscou na palavra do Senhor, né, a solução? Você buscou de Deus a solução para a retomada da vida? Ou você achou também que Deus te abandonou e também desistiu? E se você nessa manhã pensa, né, que tudo desabou, que não há solução, que seus planos, seus projetos foi de água abaixo, esse é o momento de repensar. Esse é o momento de entender que Deus continua do nosso lado. Esse é o momento de olhar para a palavra do Senhor e entender que Deus continua. Deus estava lá com Cristo, Deus continua no seu trono. Os planos de Deus não mudou para a minha vida, para a sua. Os planos dele continuam mesmo. E se você em algum momento abandonou a sua vida, esse é o momento de repensar. Se você em algum momento desistiu de Deus, esse é o momento de voltar atrás. Porque Deus não desistiu de você. Nós possamos nos distanciar de Deus, mas Ele não distancia de nós. E a palavra diz, Ele sabe como nós funcionamos e o que é melhor para nós. Essa é a verdade. Deus está presente e é preciso buscar dentro de nós e perceber a sua presença. Enquanto eu não buscar, não acharei. Então a palavra do Senhor nos diz que nós devemos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Então, Deus continua no seu trono, olhando para nós. Em 2 Crônicas 15, versículo 2, na parte B de 2 Crônicas 2, diz, o Senhor está com você quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontre. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Então, Deus está conosco. Basta nós buscarmos. Deus não nos deixou, quando na verdade, Deus não nos deixou, quando na verdade, nós que o afastamos, a distância entre o homem e Deus nos torna maior. Não porque ele se afasta de nós, pelo contrário, nós é que deixamos de trilhar os caminhos em companhia do nosso Senhor. Então, muitas vezes, nós achamos que Deus nos abandonou. Muitas vezes nós achamos que Deus se afastou de nós. Pelo contrário, é nós que nos distanciamos dele. E se nós nos afastarmos do Senhor, nosso sofrimento não passará. Se nós nos afastarmos do Senhor, continuaremos achando que tudo desabou. Mas se nós buscarmos a presença do Senhor, se nós olharmos para a sua palavra, nós vamos ver que ele continua no mesmo lugar. Basta nós procurarmos, basta nós buscarmos que ele estará do nosso lado.
Nós precisamos tomar iniciativa e não deixar que os problemas nos afastem de Deus. Ainda no Salmos diz aqui no versículo 12, tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. Então, o Senhor permanece, o Senhor esteve no passado, né, com os nossos irmãos, nas lutas, nos sofrimentos, e o Senhor continua conosco, né? E o Senhor continuará com os seus, como diz também no versículo 21, né? A fim de que sejam anunciados em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, né? Então, nós estamos aqui, o Senhor está conosco. Em meio a todas essa dificuldade, essas lutas, o Senhor continua do nosso lado. Em meio a todo esse distanciamento, o Senhor providenciou que irmãos nossos, né, descobrissem essa ferramenta para, nesse momento, estarmos aí nos alegrando na presença do Senhor. Mesmo à distância com os nossos irmãos, mas podemos ver o rosto de cada um, podemos ver o semblante de cada um e podemos adorar ao Senhor, né? Que possamos continuar na busca, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. E para finalizar, nos diz aqui que a iniciativa do distanciamento não é de Deus para nós, seres humanos. O que nos fazemos e depois reclamamos do abandono, o Senhor está sempre disponível para ser achado. Basta que busquemos, né? Então, o Senhor está presente, o Senhor continua do nosso lado em todos os momentos. O Senhor continua presente nas nossas vidas. O Senhor continua disposto, né, disponível para nos ajudar a enfrentar toda a batalha e para nos ajudar planejarmos novamente, né? Continuar, refazer os nossos projetos, porque Ele está do nosso lado para nos abençoar. Que Deus assim nos abençoe, né? E que continuemos, né, buscando a sua orientação para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Deus nos abençoe.